Oi, vamos lá, vamos falar sobre internet. Eu cometi alguns erros e acertos ao longo de mais de um ano de trabalho prestado. Trabalhei em um provedor mais de 5 anos e sempre tive a vontade de trabalhar para mim mesmo e ao longo desses anos trabalhados eu percebi que seria um bom ramo para iniciar um negócio. Tinha experiência não o suficiente para começar. Um dos erros que eu cometi foi não estudar o suficiente antes de iniciar o negócio. Eu comecei o negócio apenas com o que já tinha de conhecimento, que não era o suficiente. Eu apenas fazia manutenções na casa dos clientes, tanto via rádio como fibra ótica, e tive a experiência também, a oportunidade de trabalhar com rede cabeada, o que me deu um leque de opções, um certo conhecimento em várias áreas de telecomunicações, né? E quando eu fui começar no provedor, eu apenas eu fiquei limitado devido o valor que eu teria para iniciar. Mas eu na verdade pensava em trabalhar na zona rural e também na rua, o que foi um erro que eu cometi. Eu tive que dividir o investimento e foi aí que começou a dar errado. Eu comecei apenas com R$ 8.000, pouco mais que isso, sendo que nos outros meses consecutivos eu fiz também aportes, é, por causa do seguro-desemprego que eu recebia. Eu ficava apenas com uma pequena parte para sobreviver e o restante, cerca de R$ 400, R$ 500, eu reinvestia no provedor. Enfim, vamos lá. Rede, rede metro, suíte de fibra, é muito atraente, é muito chamativo, mas o custo não é tão alto, principalmente na época que eu comecei, que não tinha esses encargos e esses impostos abusivos do governo federal, né? Era mais simples, mais fácil. Eu consegui pegar muitos equipamentos com preço bem bacana, vários suítes. E comecei a montar minha rede dessa forma, levando, não gastei com cabo FE para levar energia, era suíte 100% fibra, que eu usava conversores de mídia para na casa do cliente, juntamente com o roteador. O problema é o seguinte: essa rede com suíte metro, ela tem uma limitação de tráfego. Ela é limitada em apenas 100 megas. Eu achava que daria para levar até certo ponto, apenas com os suítes giga, e de lá distribuir com os suítes fast, né? Mas infelizmente o suíte giga e o suíte fast eles não têm compatibilidade. Você tem que utilizar um conversor de mídia para unir os dois. Infelizmente tem essa limitação. E eu quebrei muita cabeça, eu sofri muito no começo, mas eu sou uma pessoa muito insistente. Eu continuei na peleja, continuei sem desistir, buscando mais conhecimento, o que é muito pouco se é encontrado na internet, mas consegui romper várias barreiras, graças a Deus. E continuei a investir na zona rural. Uma coisa que eu acertei na zona rural foi iniciar com rádios AC com AP. E os ponto a pontos que eu fiz também, utilizei rádios AC. Isso foi um ponto bem positivo, né? Mas uma das coisas que eu não sabia, e eu não tinha esse conhecimento, era sobre zona de Fresnel, o que influencia muito nos seus ponto a ponto, na casa do cliente, em que você precisa levar a internet. Muitas vezes você enxerga um ponto a outro, mas quando você vai levar para a prática, você vê que não é aquela coisa, o sinal fica alto, a internet não chega o suficiente. Mas eu consegui também com muita dificuldade. Teve um cliente, o nome da cliente é Rosa, de Zé de Mãe, como
é popularmente chamado, o esposo dela, Zé de Mãe, é que foi o primeiro cliente na zona rural, um dos primeiros, na verdade, o terceiro ou quarto, em que eu tive muita dificuldade para chegar na casa do cliente com a internet. Primeiro que eu tentei colocar o rádio na casa do cliente, mas não consegui. Tem um poste em frente à casa do cliente, eu coloquei a antena a 3 metros de altura acima do poste. Levei um choque, quase que deu errado, mas eu pensei, talvez se eu colocar a antena naquele outro poste, a cerca de 40 metros de distância, talvez dê certo. E fiquei com aquilo na mente, mas tentando, insistindo naquele local. Eu já tinha dado 2 viagens, 2 dias indo naquele local e não dava certo chegar com a internet. E na verdade chegou a ter internet, mas o sinal ficou cerca de 78, os megas chegavam a 5, 3 megas, e eu pensava em naquele lugar colocar um ponto de distribuição, porque tinha muita casa para trás, onde o rádio principal não alcançava, não chegava. E quando eu consegui fazer colocar nesse outro poste, em que eu consegui enxergar o outro rádio, quando eu subi bem alto nesse poste, o outro rádio não, consegui enxergar a torre, que na verdade não é a torre, é a caixa d'água que eu utilizo da prefeitura aqui, no fim da cidade, fica num lugar bem alto. Inclusive é utilizado por outro provedor como distribuição de internet também, que é o provedor que eu trabalhava. Eu já conhecia muito bem o local. E quando eu coloquei nesse local, deu certo, ficou bacana, consegui fazer um alinhamento muito bom e consegui 30 megas. Eu fiquei muito alegre, muito satisfeito com o que aconteceu e resumindo na história, né? Foi um acerto começar com os rádios AC. Foi um erro não buscar mais conhecimento. Um conselho que eu dou é que, se possível, entre em grupos de WhatsApp em que o pessoal compartilha conhecimentos. Inclusive, eu quero agradecer muito aqui ao grupo em que eu iniciei, que foi primeiramente, o grupo que eu conheci através do DKNet, o youtuber lá, que eu aprendi algumas coisas com ele também. Mas depois houve alguns problemas, o pessoal saiu desse grupo e criou um novo grupo, Gambiarra Telecom. Apesar do nome, mas é muito interessante esse grupo, me ajudou bastante. Meu amigo lá, Carlos, Tiago, Murilo, Bruno, entre outros, desculpa se eu esqueci o nome de algum, de muitos eu esqueci na verdade, mas são os que, o Wendel, né, que ajudam bastante. Quando a gente tem uma dúvida, a gente joga lá, eles estão prontos. Muitas vezes demora um pouquinho, eles brincam muito, mas faz parte e é muito bom brincar também, eu também gosto. Passar o tempo, né, dessa forma. Enfim, um erro foi não ter buscado tanto conhecimento. Eu deveria ter começado apenas com a tecnologia, apenas em um local, da melhor forma possível. Em vez de começar com placa-metro, se eu voltasse o tempo e pudesse começar novamente com a experiência que eu tenho hoje, eu iniciaria com uma OLT, nem que se fosse um PON, aquela da Vessol, um PON, e ONU, e uma 3011 de cara. Eu iniciei apenas com a GR2. Por incrível que pareça, demorou bastante tempo ainda e ainda está em uso ainda. Depois dessa GR2 eu passei para a GR3. Depois da GR3 eu mudei para uma 3011, né? E sofri muito, porque muitas vezes dava um problema na internet, apresentava lentidão e eu ficava pensando, eita, será se é a RB? Um ponto positivo e um acerto que eu fiz foi estudar o equipamento, o MikroTik. Eu tinha quase que zero conhecimento, eu nem sabia o que era MikroTik direito, mas sabia que na empresa usava, mas eu não conhecia, não tinha acesso. E eu comecei a assistir vídeos do YouTube, vídeos grátis mesmo, e tem um vídeo lá do professor da Redes Brasil, Francisco Chico, que é o mesmo nome do meu ex-parceiro de internet da empresa, que é muito bom.
MikroTik do zero, configurando o MikroTik do zero. É muito interessante, muito bacana. Esse vídeo eu não assisti menos de 30 vezes, só que não só assistia, mas colocava em prática. Essa RBzinha minha GR2, ela sofreu bastante. Eu resetei ela mais de 30 vezes, resetava, configurava do zero, e sempre testando para ver. E depois implementei também outra configuração bem interessante, a de failover, em que você utiliza duas internets e se uma der problema, a outra sustenta o seu link. Também do professor Raimundo, ele libera lá o failover de graça. Você só a regra lá, o script, você só joga lá no MikroTik depois de configurado, e tem que modificar algumas coisinhas, mas funciona muito bem, muito bacana. E deixa eu ver outro erro que eu cometi. Outro conselho é que, se possível, não misture muito as tecnologias. Por exemplo, eu uso o Ubiquiti como AP, eu vou usar também Intelbras, MikroTik, vou misturar tudo. Não é legal, você vai ter que estudar muito, vários tipos de equipamentos, você vai demorar muito a dominar essas tecnologias. Eu, já depois de mais de um ano, tendo experiências com MikroTik, com o Ubiquiti, na verdade, com os rádios AC e a linha M5, eu ainda considero que eu não tenho tanto conhecimento o suficiente para dominar elas. Eu não considero que eu domino essa tecnologia, mas eu sei o suficiente para que o cliente funcione da melhor forma possível, né? Graças a Deus eu tenho uma taxa de reclamação muito baixa, muito pouca, e está dando certo. Já após um ano de trabalho, já estamos passando para a casa dos 70 clientes. Foi algo muito trabalhoso, muito dificultoso. Consegui um sócio também, um parceiro para trabalhar, Elvis, que tem ajudado bastante. Ele é muito corrido, muito ocupado, mas ele sempre tem, principalmente quando tem instalação, ele diz: espere por mim, eu quero ir para ver, eu quero aprender. Ele sempre tem demonstrado interesse e batalhado também. A gente tem muito em comum essa questão de correr atrás, de buscar conhecimento, né? De não desistir fácil. E graças a Deus tem dado muito certo, tem funcionado. Estamos iniciando agora, a gente fez mais um aporte de mais R$ 12.000 com compras de equipamentos, e estamos juntando as coisas que tá para estar chegando aos poucos ainda. Eu vou dar um upgrade na zona rural, vou em um ponto, tem uma Omnitic, que é 360 graus, com os Nanoloco e algumas Lightbeam. Eu vou colocar uma Omnitic AC, mais moderna, um melhor processamento, e vou utilizar também algumas SXT em alguns locais onde tem 2, 3 clientes próximos, utilizando apenas, eu vou misturar as tecnologias, utilizar um rádio SXT, que tem uma capacidade boa de transmissão, e os dBi deles são maiores, um pouco mais de potência, né? E vou montar uma pequena rede metro nesse local, já aproveitando esses rádios que eu tenho quando eu for migrando para o sistema que eu vou iniciar agora com a OLT, né? E um rádio recebendo internet, jogando para o suíte, e do suíte eu faço a distribuição via cabo TP ou via suíte de fibra, ou via fibra com conversor de mídia, né? E aqui na rua, sim, eu vou trocar também uns ponta-pontos que eu tenho. Eu comecei com alguns ponta-pontos que eu tenho com Lightbeam AC, que são usadas. Eu fiz algumas gambiarra que ficou bem famosa no grupo lá, gambiarra bem top. Eu usei a grade, o suporte da Lightbeam M5 para com um bico da AC. Ficou bem bacana. Só que não ficou 100%, né? Percebo que o sinal não está 100%, não, às vezes há algumas oscilações. Eu vou colocar antenas novas
sempre buscando melhorar e aprimorar mais o sistema, tanto para o cliente final ter uma melhor qualidade de sinal, né? Como também para evitar menos dor de cabeça, evitar mais manutenções, né? E aqui na rua a gente vai utilizar um sistema com OLT e vamos usar a OLT da Versol e PON, 4 saídas, né? Eu já pensei de usar essa OLT para uma capacidade maior, para migrar esse sistema que eu já tenho de rede metro, suíte fibra, e também para iniciar em um novo bairro aqui. Na verdade, eu vou iniciar no novo bairro e quando tiver tudo certo, eu vou fazer a migração desse outro bairro aos poucos, né? Sendo que essa minha cidade é bem pequena, só tem cerca de 8 mil habitantes. É uma cidade que só tem cerca de 5 bairros, 6 só. E essa OLT eu já comprei com folga, pensando em atender a cidade toda. É o suficiente devido à concorrência aqui. Eu não tenho esperança, eu confesso, de que é, tenha várias caixas de duas em duas esquinas, de esquina sim, esquina não, caixas de atendimento, CTO, todas cheias. De forma alguma eu sou consciente, eu sou pé no chão e eu sei que não é assim. O mercado está muito saturado, a concorrência está muito grande, inclusive está chegando outra empresa aqui na cidade. Só tinha 2 empresas comigo, 3, e está chegando mais uma. Eu sou o único que vou utilizar o sistema conectorizado e vai dar certo. Queria finalizar o vídeo aqui agora, está ficando um pouco grande já. Não dá engajamento e na verdade eu não busco engajamento. Esse vídeo é mais um registro pessoal. E se caso alguém quiser usar do conhecimento e da experiência que eu estou disponibilizando aqui, fique à vontade. Um abraço e se vemos em breve.